Então, muito bom dia. Nós estamos aqui hoje, quinta-feira, 14 de novembro de 2019. Quinta-feira pela manhã, são exatamente 10 horas e 15 minutos. E hoje nós vamos falar sobre a segunda fase do júri. Já sabemos que o júri, ele é bifásico, ele tem duas fases. A primeira fase é a audiência de instrução, que faz apenas a pronúncia e leva para a segunda fase, que é o júri propriamente dita, a sessão do júri. E nessa sessão do júri, 7 jurados leigos formam o conselho de sentença, e esse conselho de sentença é que vai julgar quem é culpado ou quem é inocente. O conselho de sentença vai julgar quem é culpado e quem é inocente. E o juiz togado, esse juiz togado, ele irá dizer, o juiz togado vai dizer a dosimetria da pena. Ele já recebe quem é culpado e quem é inocente. Ele vai dar a dosimetria da pena. Quanto ele vai ter de pena. A dosimetria da pena é um assunto da Direito Penal 2 que vocês vão ver. Mas se vocês quiserem também adiantar os estudos, pelo menos uma leitura superficial, ele tem 3 fases. Começa no artigo 59 do Código Penal. Pode colocar aí. Artigo 59 do Código Penal. Certo? Botem aí. Artigo 59 do Código Penal. É a dosimetria da pena. Vai ver a culpabilidade do agente, vai ver personalidade, vai ver antecedentes, vai ver conduta social, vai ver circunstâncias do crime, vai ver consequência do crime, vai ver também mais o que? Comportamento da vítima, certinho? 59, mas isso não é obrigatório para prova, só para nível de conhecimento. Vamos lá, começamos aqui a segunda fase no artigo 472, vamos lá, gente, e vai até o 497, tá lá? 497. Começamos no 472 e vai até o 497. Na sessão do júri, no júri real, nós temos 25 pessoas que vão ser sorteadas até chegar às 7. Legal até aí? Na sessão nossa do júri, nós já vamos encontrar essas 7. Certinho? Seja com sorteio aqui entre os alunos da casa, seja com vocês buscando outro aluno na hora, no momento para a gente fazer, como for possível, né? Entre o real e o ideal, existe uma diferença que a gente faz o real. E o ideal fica sempre para ser alcançado, né? Concorda comigo? Faz o que pode de melhor, não é verdade? Não podemos exigir nem de nós, nem dos outros, algo que a gente não está, na realidade, não se consegue fazer dentro do contexto. O 472 diz o seguinte: formado o conselho de sentença. Quem é o conselho de sentença, gente? 7 jurados leigos. O presidente, quem é o presidente? Juiz togado, juiz de direito. Levantando-se, aí é o mesmo rito, olha lá, gente, ó. É o mesmo rito. O juiz entra de toga, todos se levantam e com ele todos os presentes farão aos jurados a seguinte exortação. 472 tem a exortação, é só ler. 472 do CPP. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Certinho? Em nome da lei, todo mundo fala aí, concito-vos, vambora? Em nome da lei, concito-vos a examinar essa causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Cada um nominalmente ainda em pé, levanta a mão esquerda e diz: assim prometo. Aí todos se sentam. Pronto, vamos começar o júri agora. Diga, meu amigo. Levantou a mão? Assim prometo. Beleza. Bom, prestado o compromisso, nós vamos começar o júri, certo? Em que nós teremos o quê? Gente, é a mesma coisa, preste atenção. Nós vamos repetir a mesma coisa da audiência de instrução. Porque no júri tem uma audiência de instrução. Na audiência de instrução preliminar, na primeira audiência, na primeira fase, era para saber se pronunciava ou impronunciava. Nessa agora, é para saber se ele é absolvido
ou se ele é culpado. Deu para entender a diferença? Então vai ter tudo de novo. Aí nós vamos lá. No artigo 473, começa a instrução em plenário. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução em plenário quando o juiz-presidente, o Ministério Público, o defensor do acusado formarão sucessivamente, diretamente, tomarão as declarações, primeiro do ofendido, a mesma coisa, se possível, e depois inquirição das testemunhas arroladas pela acusação. Depois vem a testemunha pela defesa, e assim sucessivamente. Por último, serão tomados depoimentos do acusado, sempre por último. Da instrução do plenário, anotem aí, vai do artigo 473 ao artigo 475. Vai do artigo 473 ao artigo 475. Certinho, gente? Revisando aqui rápido, o Ministério Público, o juiz abre a sessão, conta o caso de forma resumida. No caso aqui, vamos ser Pimenta Neves, ocorreu um crime na data tal, hora tal, o senhor Pimenta Neves é o acusado, o réu, de ter disparado contra Santo Domingos, aqueles tiros, data tal. Resumido, ele contou o caso. Abriu a sessão, deu a palavra ao Ministério Público. Vamos aqui imaginar, o Ministério Público só tem uma testemunha, seja compromissada, seja declarante ou seja informante, só tem uma. Essa uma, o Ministério Público faz a pergunta, quantas perguntas quiser. Podem ser diferentes da primeira fase? Podem ver o vídeo da primeira fase para justamente cair em contradição? Podem. Diga aí, meu amor, diga aí, chamou? Aí, você não? Chamou não? Veja só, podem ser diferentes da primeira fase? Pode ser igual? Pode. É para contradizer também, é o novo filtro, agora perante os jurados. Então o Ministério Público terminou as perguntas dele, a qualquer momento o juiz pode intervir perguntando também, vem a defesa fazendo perguntas ao Ministério Público, a testemunha do Ministério Público. Terminada, vamos imaginar que a defesa tenha só uma testemunha, porque tem que terminar todas as testemunhas do Ministério Público, nessa modalidade. Pergunta do Ministério Público direto às suas testemunhas, depois defesa, depois juiz. A qualquer momento o juiz interrompe também para tirar alguma dúvida. Deu para entender esse rito? Depois, vamos supor que só tenha uma. Depois vem a defesa. A defesa faz a pergunta à sua testemunha, quantas quiser. Depois o Ministério Público. Depois o juiz. A qualquer momento o juiz intervém também para perguntar ou esclarecer dúvidas. Perguntas podem ser indeferidas quando ou haver o protesto ou a impugnação, quando o juiz, quando a testemunha estiver falando coisas relacionadas a que acha, pessoalidades, coisas que não tem sentido com os autos. Declarantes e informantes não estão obrigados a nada disso. Declarantes e informantes. Legal, gente? Declarantes e informantes. Bom, terminada isso, tem a mesma coisa que são os peritos, que são testemunhas técnicas. Podem se aprofundar mais por serem técnicos. A mesmo rito, Ministério Público, defesa e juiz. Deu para entender esse mecanismo? É da primeira, repete na segunda, sem nenhum problema. Legal até aí? O último a ser ouvido é o acusado. Certinho? Certinho? Na mesma modalidade. Ministério Público, né? Defesa e depois vem o juiz. Certinho? Há uma controvérsia aí sobre se o acusado deve ser inquirido pela primeira vez pela defesa ou pelo Ministério Público, né? Eu acho que, embora o código possa dizer ou ter interpretações diferentes, eu acho que pela defesa, porque o acusado é da defesa, né? Defesa começa. Mas essa ordem, para mim, dos fatores não altera o produto, porque ele está sendo o último a ser ouvido. Ele já ouviu tudo que falou contra ele, já pode se defender, certinho? Terminada essa fase, nós já fizemos na primeira e vai ter repetido na segunda, porque o rito do júri repete na segunda. Nós vamos aí, anotem um artigo, nós vamos para o 476, que são dos debates. Depois, se quiser tirar xerox do penal aqui, tem um bocado de você tirar aqui, viu? Eu trouxe as apostilas. Só rapidinho aí, faça um quadradinho aí, um adendo que eu tinha me esquecido. Muito importante para antes da prova, a diferenciação entre dolo eventual, culpa consciente e culpa inconsciente.
É muito importante essa tese aí, tá? Dolo eventual, culpa consciente, culpa inconsciente. Vamos lá. Tudo bem. Tudo bem, beleza, vai lá. 476 dos debates. Legal? 476 dos debates. Encerrada a instrução, aí nós vamos começar os debates. Como serão esses debates, gente? É a mesma coisa da primeira fase. Porém, na primeira fase se chama alegações finais orais ou memoriais escritos. Aqui não é isso. Aqui é debate. Na prática, 1h30 para cada lado. Aqui eu costumo fazer meia hora para cada lado, com direito aqui à réplica e à tréplica. Eu estipulo aqui para o júri simulado 15 minutos, tanto para réplica como para tréplica, para qualquer das partes, certinho? Agora aqui nós temos uma diferença, prestem atenção, nós temos uma diferença. A diferença aqui é que o Ministério Público está falando, a defesa pode pedir uma parte para contradizer aquilo. Essa parte ele pede ao Ministério Público. Se o Ministério Público não conceder, ele pede ao juiz. Se o juiz não conceder, ele não tem a parte, mas ele registra que ele pediu a parte e não foi concedida, registra nos autos. Se conceder, ele tem direito a 3 minutos para-se o relógio da fala do Ministério Público e restitui o tempo ao Ministério Público. Deu pra entender? 3 apartes. Essas apartes, tanto o Ministério Público tem direito, quanto a defesa tem direito. Legal, gente? Certo até aí? Ficou dúvida nisso aí? Ficou dúvida? Defesa está falando. Ministério Público pede a parte. Quanto tempo tem? 3 minutos. Para o tempo da defesa. Restitui o tempo da defesa. Deu para entender isso, gente? Ministério Público está falando. Uma parte, 3 minutos. Para o tempo do Ministério Público, depois restitui. Deu para entender isso? Direito a 3 apartes. Esgotados esses apartes, certo? No debate, poderá existir outros apartes? Em tese, não deveriam, mas em caso de urgência e por uma questão de ordem, poderá ser concedido mais uma parte. Mas é um caso excepcional que vai depender aí da outra parte conceder ou então do juiz. Deu para entender, gente? Aí, vamos lá. O 476 que diz: encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação nos limites da pronúncia e das decisões posteriores que julgarem admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante. Vamos do 476, vocês vão por aí, 477, 478, né? Durante o debate, as partes não poderão, sob pena de nulidade, de fazer referências. Aí vem, inciso 1, a decisão de pronúncia, as decisões posteriores. Inciso 2, ao silêncio do acusado ou ausência de interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. Vamos ao 479. Durante o julgamento, não será permitida a leitura de documento ou exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis antes do início, dando-se ciências às partes exadversas. Legal? Vamos lá. 480. A acusação. Tá tudo claro até agora? A acusação e a defesa, os jurados poderão a qualquer momento e por intermédio do juiz-presidente pedir ao orador. Notem uma coisa: os jurados só falam ou perguntam ao juiz-presidente. Por que os jurados não falam com o Ministério Público nem com a defesa? Para evitar qualquer contato entre os jurados e o Ministério Público e a defesa. Legal, gente? Não falam. Não é correto o Ministério Público estar falando com a defesa, nem a defesa falando, o Ministério Público falando com os jurados, nem a defesa falando com os jurados. Eles são incomunicáveis. Os jurados não falam entre si. Se falar é nulidade do júri. Os jurados não apresentam expressões de emoções. Por exemplo, um jurado chorar copiosamente é nulidade do júri, o júri está nulo, tem que ter novo conselho de sentença. Um jurado dar gargalhadas está nulo de pleno direito. Lógico que um sorriso colgate de leve não faz mal, mas evidentemente com toda a discrição, para evitar nulidades, né? Não pode conversar entre si, e quando vão
quando o júri demora de um dia para o outro, eles vão para um hotel por conta do Estado, cada um fica num quarto incomunicável. Legal? Não pode haver comunicação entre os jurados no Brasil. Nos Estados Unidos, vocês assistem aquele filme, eles conversam entre si, decidem entre si. Mas no Brasil não pode haver. Certinho? 480. A acusação, a defesa dos jurados poderão a qualquer momento, por intermédio do vice-presidente, pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se ainda aos jurados solicitados pelo mesmo meio o esclarecimento de fato por ele alegado. O jurado pode ter uma dúvida, pedir ao presidente. O jurado pode pedir ao presidente, o juiz-presidente, que indique, para que o orador indique a folha que está, esclareça. O jurado tem todos os direitos. Quem julga são os jurados. Quem condena, absolve. Vamos lá, meus amigos, bora lá vocês dois aí, bora lá. Quem julga são os jurados. Então eles têm todo o direito de perguntar qualquer dúvida ao juiz-presidente. Gente, estão dando para entender o rito? Vamos lá. 480. Concluídos os debates. 480, parágrafo 1º. 480, parágrafo 1º. Concluídos os debates, o presidente indagará os jurados se estão habilitados a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos. Gente, vamos lá? Encerrados os debates, o 480, artigo 480, parágrafo 1º, diz que os jurados irão perguntar, o juiz pergunta aos jurados: os senhores estão aptos a julgar? Os senhores estão prontos a julgar o caso? Tem alguma dúvida? Se tiver, tem que ser esclarecida. Prossegue. Parágrafo 2º. Se houver dúvida sobre questão de fato, o presidente prestará esclarecimento à vista dos autos. Os jurados, nessa fase do procedimento, terão acesso aos autos e aos instrumentos do crime se solicitarem ao juiz-presidente. É o artigo 480, parágrafo 3º. Agora, terminada essa fase toda, nós vamos à fase que está chegando à final. Qual é a fase? Dos questionários de votação, também chamados quesitos. Vamos prestar atenção, porque é importante. E por último, chegaremos à sentença. Vamos lá? Presta atenção. Os questionários serão: o conselho de sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido. Esse é o artigo 482. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre, primeiro, vamos lá? Materialidade do fato. O primeiro quesito é sobre materialidade do fato. Nós só vamos fazer aqui 4 quesitos. Vamos anotar o primeiro? Materialidade do fato. Vou dar um exemplo. Caso Pimenta Neves. O acusado, senhor... a materialidade do fato é a senhora Sandra Domingues, Sandra Gomide, foi vítima de disparos na data tal, sim ou não? A resposta dos jurados, alguns alunos trazem uma caixinha de papelão, faz um furinho para botar essas cédulas. É sim ou não? Primeiro quesito: foi vítima a senhora Sandra Gomide de disparo de arma de fogo no ar na data tal? Sim ou não? Preste atenção a coisa, gente, que ocorre no júri real. Se o jurado disser não, a essa questão, o júri está encerrado e o réu absolvido. É lamentável, mas isso ocorre. Vamos evitar conversar com o pessoal para evitar isso. Na prática, há um recurso que vai anular aquela decisão do júri, porque está um julgamento conforme as provas dos autos. Porque existe um exame de laudo cadavérico, um exame do ML, que prova que ela morreu, né? No exame não tem que ela morreu, então está morta. Então a materialidade delitiva existe. E a materialidade delitiva em direito penal, ela é importante porque, por quais teorias? Bipartida ou tripartida. Fato típico, né? Antijurídico e culpável. Aonde é que a gente vai encontrar a materialidade no caso de homicídio? No fato típico. Qual é o resultado que tem que ocorrer? Qual é o crime de resultado que tem que ocorrer no fato típico? Qual é, gente?
morte, resultado material. Se não houver morte, não há homicídio. Então teríamos tentativa. E fora disso, não existe nada. Legal, gente? Até aí? Então tem que responder sim. Notem que os julgamentos agora não vão até 7 jurados. Só vão até 4 se todos os 4 estiverem em uma direção. Se todos os 4 foram sim, só vai julgar aqueles 4. Porque não adianta mais os outros votos dos 3. Porque já perdeu. E pelo sigilo das votações, para garantia da integridade física dos jurados, evita-se contar. Então não existe a história de 7-0, é mentira. Seria 4-0, porque os outros 3 já não julgam mais. 4 na mesma condição, sim, 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 ou não, não, não. Se for um sim, um não, um sim, um não, vai até o 7 até definir. Geralmente dá 4-3, alguma coisa nesse sentido. Certinho? Entendido isso aí, gente? Gente, tá entendido aí isso aí? Tá entendido. Bom, vamos lá. Segundo, inciso 2, 483, inciso 2. Autoria ou participação? A pergunta é, o que ele quer saber aqui é autoria e participação. Não é se ele é culpado ou não. O senhor Pimenta Neves desferiu tiros na senhora Sandra do Gomide no dia tal, no horas tal? Sim ou não? Notem que se os jurados disserem não, o júri também está encerrado. Notem que o júri é o seguinte: o não na primeira pergunta e o não na segunda pergunta, o não na primeira para, o não na segunda para também. E o réu é absolvido. Porém, isso é um erro crasso, um erro de julgamento. Então faz um recurso para o tribunal e no tribunal ocorre o quê? A anulação da sessão do júri e convocação de novo júri com novos jurados, porque julgaram contrário à prova dos autos flagrantemente, cabalmente, porque ele deferiu os tiros. Isso não tem dúvida nenhuma. Materialidade delitiva, nós temos o corpo, exame de corpo do delito. Então essas duas perguntas têm que ser orientadas aos jurados. Quem está na tribuna tem que orientar os jurados, sim e sim, certo? Porque ocorreu realmente, certinho? E pode utilizar as técnicas e as teorias de direito penal. Depois nós teremos aqui o 483, inciso 3. Se o acusado deve ser absolvido. É o 483, inciso 3 do Código de Processo Penal. Se o acusado deve ser absolvido. Aí nós vamos aqui também para o parágrafo 2º, que ele nos fala da questão de 4. Parágrafo 2º. Respondidos afirmativamente por mais de 3 jurados os quesitos relativos ao inciso 1 e 2 do caput deste artigo, será formulado o quesito com a seguinte redação. A terceira, anota a redação aí, gente. O jurado absolve o acusado. O jurado absolve o acusado. É a terceira questão. O jurado absolve o acusado. Gente, vamos lá. Se for sim, é para absolver. Se for não, é para condenar. Certo? No senso comum, esse sim ou não gera confusão na cabeça das pessoas. A pessoa vota não pensando em absolver, ou vota sim pensando em condenar. Quando o jurado absolve o acusado, sim ou não. Sim absolve, não condena. Não é nenhum problema que o tribuno que esteja na tribuna possa falar e explicar a questão da votação. Pode ser feito, só não pode ser feita uma indução, não é você ficar induzindo. Mas mesmo que a parte reclame, depois que você induzir, já induziu. Você, por exemplo, é defesa. Aí você fala: excelências, temos a questão 3, prestem atenção, isso entra no inconsciente da pessoa. O jurado absolve o acusado? Sim, sim, sim. Lógico que a outra parte vai: excelência, protesto, está induzindo aos jurados. Não está explicando, está induzindo. Mas você já induziu. Entendeu? Você pode utilizar isso. Ou então a acusação também. Não, não, não. Você aumenta um pouco o tom de voz na oratória quando você quer que aquilo entre no inconsciente da pessoa. Ou você diminui o tom de voz
quando você não quer esclarecer ou que a pessoa saiba nada. Tem até um programa aí, acho que era aquele programa de humor, não sei. O deputado fale alguma coisa sobre uma coisa. É importante dizer que não é possível que não continue com essa situação, uma situação muito difícil. Você entendeu uma coisa? Você não viu nada. Então você baixa o tom de voz. Você quer mais ouvir, você aumenta o tom de voz. Entendeu? Então você pode utilizar essa dialética aqui no júri. A outra parte vai contestar. E o juiz vai dizer que não repita. Mas você já fez, já entrou na cabeça dos jurados. Certinho? Diga, meu amigo. Os jurados podem falar somente com o juiz. Só com o juiz. A pergunta, no caso, presta atenção. Essa que eu estou falando para os tribunos. Quem são os tribunos? Ministério Público e a defesa. Né? Ministério Público e a defesa. O juiz jamais pode fazer isso. Ele pode esclarecer os fatos. Na terceira questão, o juiz é imparcial. Se os senhores absolvem o acusado, você deve responder sim na terceira questão. Se os senhores acham que devem ser condenados, não. Ele orienta, ele não induz. Agora, a parte, você que está na emoção, você pode fazer um pouco de ênfase para você ganhar a questão, né? Evidentemente. Os jurados, se tiver qualquer dúvida, só perguntam ao juiz, mais ninguém. Presta atenção a isso, tá bom, gente? Só perguntam ao juiz. Vamos lá. Então, aqui, ó, parágrafo 2º, que a gente já falou, e agora a quarta questão, preste atenção que é importante, é a questão da inimputabilidade, porque a gente dá em psicologia jurídica, inimputabilidade, dá em penal. Se vocês quiserem, só faz a quarta questão se houver o tribuno feito a tese em plenário de inimputabilidade. Se não, não pode fazer a quarta questão. Se você não arguiu. Aí, por exemplo, vamos lá. Eu estou com um caso de um réu agora aí, que eu vou arguir na primeira tese, e olha a importância da tese. Às vezes, para o leigo, é contraditório, mas no direito é permitido isso. Eu estou querendo que negativa de autoria, a inocência dele. Mas também eu estou alegando que ele é inimputável, certo? Ele não cometeu crime, na primeira tese minha. Aí eu chamo de tese principal. Na segunda tese eu chamo de tese subsidiária. Eu posso ter uma tese principal e diversas teses subsidiárias. Agora, explicar isso ao leigo é complicado, né? O leigo vai entender, você não está dizendo que ele é inocente? Por que está dizendo que ele é inimputável agora? Deu para entender? Aí você tem que explicar juridicamente. Em uma eventual condenação, que eu não acredito, ele também é inimputável, sofre problemas mentais, porque aí a gente vai conseguir também a absolvição dele, chamada absolvição imprópria na inimputabilidade. Deu para entender, gente? Vamos lá. Quarta questão. Se a defesa, e aí também pode o Ministério Público, não sei qual interesse, pode fazer isso, arguírem a inimputabilidade. Se não arguir, não pode colocar essa quarta pergunta. Certinho? Se arguir na defesa de tese, na plenária, a inimputabilidade é a quarta questão. Gente, se na terceira questão o jurado absolve, o pessoal hoje investe de feriado, está bem disperso, hein? Vamos lá. O jurado absolve o acusado, sim. Vai ter quarta questão? Não. Não tem sentido mais. Agora, se não, se ele foi condenado, aí vem a quarta. Na quarta, se for sim pela inimputabilidade, o que é que vai ocorrer? O que é que vai ocorrer? Ele foi condenado, mas como ele é inimputável, ele vai ter uma sentença de absolvição imprópria. Legal? Que é inimputabilidade. Com a internação compulsória no hospital de custódia de tratamento psiquiátrico, todo o tempo, ou o tratamento ambulatorial. Vai 8 horas, sai meio-dia, e no outro dia também vai 8 horas, sai meio-dia na CAPS. São centros de atenção psicossocial. Deu para entender esse ponto aí, gente? Isso aí ficou claro? Legal? Fechado aí? Aí, antes da votação, todo mundo sai, porque na realidade no júri, olha lá, depois você conversa, bate um papo. No júri, sai todo mundo, ou seja, juiz, jurados, advogados, defensores, advogados e Ministério Público, para a sala secreta. E na sala secreta votam. Entrada na sala secreta, não se pode mais falar nada. É a votação e acabou. Depois voltam e dão a notícia. Nosso caso não tem sala secreta.
sai todo mundo. Em locais de júri do interior que eu já fiz, que não tem sala secreta, sai todo mundo da plenária, fica só os jurados, o juiz, o Ministério Público. Aí é sala secreta? Não dá não, é muito pequena. Os jurados, o juiz, o Ministério Público, advogado, faz a votação toda, volta todo mundo, o juiz se levanta, todos se levantam, e o juiz oferece a sentença. Ele diz, quesito tal, sobre a materialidade, sobre o quesito primeiro, foi dado 4-4-3, segundo, 4-3, no terceiro, condenou ou absolveu, no quarto, embora tenha sido condenado, vai responder por inimputabilidade com reclusão por tempo indeterminado no hospital de custódia e tratamento em regime integral lá, compulsório, ou vai para o CAPS, para o de 8 às 12 todo dia, centro de atenção psicossocial, voltando, informando esse juízo, ou vai ser condenado na cadeia, dependendo da situação, de 8 a 10 anos, de 15 anos, 30 anos, o tempo que o juiz fizer. Com isso, o juiz encerra, dou por encerrada a sessão do júri. Legal? Esse júri que eu estou dando para vocês, esse modelo, é o modelo standard, modelo simplório. Quem não aprender esse, não dá. Gente, não se formem sem aprender a ritualística do júri, porque ela é onde você aprende o direito. Quando você aprende essa ritualística, quando você aprende essa argumentação, qualquer outra área que você for estudar, você tem muita facilidade. Se forem advogados, promotores, defensores, juízes, o que for, escrivão, não façam júri sem conhecimento da matéria, vão passar vergonha. Legal? E advogado pode ser destituído em plenário. É a única opção que pode ser destituído em plenário, é o advogado, quando não faz a defesa correta, porque está falando para 7 jurados leigos. O réu é considerado réu indefeso. Indefeso, certinho? Então, procurem dar uma estudada nesse rito, porque eu estou querendo, não é nada complexo, é o básico, é o simples. E utilizando todas as teses. As teses de crime doloso, crime culposo, certo? A potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa, culpabilidade, inimputabilidade, certo? Causa superveniente relativamente dependente, se for o caso, certo? As teorias tripartida e bipartida e todo esse contexto que vocês aprenderam no direito penal. É muito importante utilizar essa técnica no júri, certinho? Eu vou tentar fazer um vídeo ainda, não sei se é possível, sobre algumas teses, para vocês estudarem. Mas vocês já devem, com esse conhecimento, dar uma estudada aí nas questões e desenvolver um bom júri. Gente, ficou alguma dúvida com referência a essa questão do júri? Ficou? Vocês têm condição de fazer tranquilo? Tanto psicologia jurídica como esse? Já estão com os artigos, estão pegando? Legal? Então nós temos tempo ainda. Dá pra gente dar uma introduzidazinha em dolo, só para ajudar vocês, é bom. Dá? Então vamos dar apenas 2 minutos para vocês relaxarem um pouco e a gente vai começar então a questão de dolo. Legal? O júri está encerrada essa questão do júri.